Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa playlist de renda fixa. E nesse aqui a gente vai falar sobre a classificação dos títulos de renda fixa de acordo com o tipo de taxa de remuneração. Eu vou voltar aqui para o nosso roteiro, para o nosso rascunho. Vocês vão ver que basicamente existem três tipos que a gente pode classificar os títulos de renda fixa. São eles: pré-fixado, né? Pré-fixado. Um exemplo de pré-fixado, vou botar aqui na tela, essa Treasury aqui. Ele é um exemplo de pré-fixado. Por que ele é pré-fixado? E a gente consegue ver aqui, ele é pré-fixado aqui a 7,5%. Então, você vai receber isso aqui, 7,5. Você sabe exatamente quanto você vai receber ao final do vencimento. Isso de taxa de remuneração, tá? Não é que você vai receber só esse 7 alguma coisa por cento, né? No caso aqui você vai receber o principal, né? O valor de face principal, que é esse aqui, $1 milhão, ou o que corresponde à parte ali. Às vezes, provavelmente você não comprou o título todo, você comprou uma fração dele, né? Então, a fração ali do $1 milhão você colocou, mais os 7,5% aqui no nosso exemplo. Outro que tem é o pós-fixado. O pós-fixado você não sabe exatamente quanto que ele vai render. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ele é pós-fixado, ele é fixado a uma taxa, a algum indexador, né? Por isso indexado, né? A uma taxa que ela pode variar, né? O caso mais frequente, mais comum, os dois mais frequentes, mais comuns que a gente conhece são Selic e CDI, que é basicamente a taxa de juros de curto prazo que o governo paga nos títulos, né? Que é estabelecido ali uma taxa meta pelo Copom, né, que cada 45 dias se reúnem, os diretores do Banco Central se reúnem e decidem ali o movimento da taxa de juros, se mantém, se eleva ou se diminui, e aí esse valor ele vai mudando ao longo do tempo, então você não sabe exatamente quanto você vai receber, mas você sabe que você vai receber alguma coisa indexado a essa Selic acumulada durante esse período. Enfim, depois a gente vai falar mais sobre Selic e CDI, e o CDI é a mesma coisa, tá? O CDI é o certificado de depósito interbancário, que é a taxa de juros que os bancos cobram entre si, né, para ter dinheiro emprestado por um dia. Então, vou dar um exemplo aqui. Todo banco tem um caixa, e às vezes no final do dia, o banco está com déficit em caixa, então ele não pode ficar. Então ele precisa tomar emprestado. Ele toma emprestado de outro banco e tem dinheiro sobrando que não precisa ali ficar parado. Então os bancos tomam entre si, emprestam e tomam emprestado entre si para fazer essa cobertura, e essa taxa que eles cobram para ficar emprestado ali por um dia é o CDI, né? É a média das taxas. E o CDI ele sempre coincide com taxa Selic over. E aí tem a taxa Selic meta, né, que eu falei que o Bacen define, mas existe a taxa efetiva, né, que a gente chama de taxa over, que é a taxa realmente praticada no mercado. Ela sempre fica 0,1% abaixo. Então, por exemplo, a Selic hoje está em 10,75%. Então, o CDI vai estar em 10,65%. E é o mesmo valor que vai estar a Selic over, que é a taxa de Selic efetiva. Então, na prática, você ter dinheiro remunerado pela Selic, indexado a Selic ou a 100% do CDI é a mesma coisa. Mas tem uma diferença de risco aí que a gente vai falar depois em outro momento. Bem, e o terceiro tipo que a gente tem são títulos com a taxa de remuneração de ganho real. O que é essa taxa de remuneração de ganho real? Basicamente, taxas que pagam acima da inflação acumulada no período, tá? Então, no nosso caso aqui no Brasil, são os títulos IPCA+, que a gente vê por aí. Títulos públicos, títulos bancários ou títulos de crédito privado que paguem IPCA mais alguma coisa, são títulos de ganho real. Qual que é o legal desse título? Você garante que, não importa qual a inflação do período, você vai ter o poder de compra ali do valor que você colocou,
no título garantido, né? E você vai ter um ganho real. Então, geralmente, paga-se ali IPCA mais alguma coisa, hoje em dia. Ó, vamos até fazer uma coisa ao vivo aqui, vamos ver quanto que está pagando hoje, mas vamos ver quanto que está pagando o IPCA+. Né? Pós-fixado, Tesouro Selic, indexado ao IPCA. Então, por exemplo, ó, o IPCA mais 2029 está pagando aqui uma taxa de IPCA mais 6,67%. O que isso aqui significa? Se você aplicar o seu dinheiro nesse título aqui, você comprar esse título aqui, ele vai me dar ao ano, tá, um ganho real, além da inflação, de 6,67%. Uma remuneração bem interessante. Né? É uma forma ali de eu garantir o poder de compra de um tenho hoje, ali para 2029, 6% ao ano acima da inflação. Eu posso deixar esse dinheiro em algum pré-fixado, posso deixar na Selic, eu posso deixar com ganho real. Tá? Então é isso. Só recapitular então tudo que a gente falou. Eu acho que passando pelo título público a gente vai ver um exemplo, alguns exemplos concretos, reais. Tá? A gente falou dos 3 tipos de remuneração, né? Tesouro pré-fixado 2027. Esse exemplo aqui é bem legal, que ele mostra tudo que a gente falou aqui. Então, o tipo de remuneração pré-fixado, o vencimento 2027, a taxa que ele remunera 12,74, né? Vamos ver um outro aqui, ó, pré-fixado 2031. O tipo de remuneração que ele tem, pré-fixada, que a gente estava falando aqui, ó, pré-fixada, o vencimento 2031. Então, a gente estava falando aqui, qual que é o vencimento, o prazo do título? Nesse caso aqui, 2031, valor de face. Nesse caso aqui, a partir de 33,24. A gente tem aqui o valor de face dele, 33,24 ou mais. Né? O vencimento, que a gente já tinha falado. Né? Então, assim, um exemplo bem legal aqui que a gente pegou ao vivo para falar do que a gente falou no primeiro vídeo. Mas, enfim, bem legal. Então, o que é renda fixa? É um título de dívida, é um contrato, um título que representa uma relação de dívida entre duas partes. E quais são as características desse título? Todo título de renda fixa que representa essa dívida, ele vai ter essas características aqui. Taxa de remuneração, taxa de vencimento, valor de face e emissor. Vamos voltar aqui no exemplo do Tesouro Direto. Quem é o emissor? É o Tesouro Nacional, somos nós, vamos dizer assim, é a sociedade brasileira, representada pelo governo, pelo Tesouro Nacional, que cuida disso. Qual é o valor de face? O valor de face, a partir de 30,75, nesse caso aqui do 27, né? Para a gente dar um exemplo, qual que é o vencimento, o prazo? 1/1 de 2027, 1º de janeiro de 2027. Nesse dia, o título vence. Qual é a taxa de remuneração? 12,74. Então, isso é um título de renda fixa. Os títulos a gente pode classificar em 3 tipos de acordo com o emissor desse título. 3 tipos quais sejam: título público, no caso aqui, é emitido pelo governo, pelo Tesouro Nacional, então é um título público. Ele pode ser o título bancário, CDB, LCI, LCA, aqueles títulos que você compra no banco, que o banco emite, ou título de crédito privado, basicamente CRI, CRA e debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. E a taxa de remuneração que a gente falou aqui, ela basicamente pode ser 3 tipos. Pré-fixada, então vou pegar o nosso exemplo aqui, ó, tesouro pré-fixado. Ela pode ser pós-fixada, então aqui, cadê, ó, pós-fixados, Tesouro Selic, 2027, rentabilidade anual Selic mais 0,4. Ele vai render a Selic e você vai estar comprando com um ágio. Você vai estar comprando abaixo do que seria o valor dele, 0,049%, ou Selic 29. Bem, esses Tesouros Selics, eles sempre rendem a Selic, tá? Esse mais alguma coisa aqui é o deságio ou ágio que você está pagando no título. Está pagando ou mais barato ou mais caro do que ele vale em tese. Ou de ganho real, que é o IPCA+. Então esses aqui, fixados ao IPCA. Tem um 29, pagando 6,67. Pegar um mais longo aqui, ó. 2055 com juros semestral, pagando 6,53. 2045, 6,50. Então é isso, tá? Bem, se eu conseguir explicar bem, eu não sei se eu consegui explicar bem, espero que sim. Se vocês conseguirem entender bem isso aqui, hoje você sabe mais de renda fixa do que 95% das pessoas, tá? Se você souber isso aqui,
E a gente falou o básico, tá? E esses vídeos aqui, essa playlist, ela vai ser a base de vídeos futuros que a gente venha a falar sobre renda fixa. Sempre que a gente falar de renda fixa, ou é para um desses vídeos, ou é para essa playlist que a gente vai remeter. Tá? A gente não vai explicar a renda fixa em outros vídeos, tá? Então a gente vai fazer alguns vídeos de base, de conteúdos mais fundamentais, falando de fundamentos. Hoje que a gente falou de renda fixa. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, eu peço que deixem um like aí no vídeo. Espero que esse conteúdo tenha agregado em alguma coisa. E vocês, enfim, assistam depois de novo, voltam, revejam, vejam pontos que são importantes ali. É um conteúdo base e eu acho que é muito valoroso. Então a única coisa que eu peço é deixa um like nesse vídeo, né, para ajudar a divulgar mais, tá bom? Então, obrigado por assistir